a ciência que estuda a natureza, as propriedades, a composição e as transformações da matéria. Daí surge a seguinte pergunta: o que é matéria? Geralmente nos livros a gente encontra a definição que matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço e está sujeito à inércia. No entanto, desde sempre, o ser humano buscou encontrar qual que é a partícula formadora de todas as coisas. Inicialmente, acreditavam que se a gente pegasse um corpo, dividisse ele sucessivamente ao meio, a gente ia chegar numa parte indivisível e essa parte bem pequenininha seria a formadora de todas as coisas. Mas lá na Grécia, por volta do século V a.C., alguns filósofos disseram que tudo no universo seria formado pelos 4 elementos: fogo, ar, terra e água, e eles simbolizavam esses elementos com esses triângulos. Para eles, tudo que existia tinha esses 4 elementos, uma combinação deles em diferentes proporções. Aí o tempo foi passando e em 400 a.C., Leucipo e Demócrito, 2 filósofos, Demócrito era discípulo de Leucipo, eles estudavam juntos. Eles elaboraram uma ideia filosófica, não científica, porque era baseada em abstrações, não em dados experimentais. E para eles a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis, chamadas átomos. Átomo, em grego, significa indivisível. As primeiras ideias com embasamento científico só surgiram lá em 1808, com o cientista John Dalton. Dalton se baseou em experiências anteriormente realizadas por Lavoisier e Proust. Então, a partir dos dados experimentais desses dois, ele formulou a sua primeira, o que seria a primeira teoria atômica. Em resumo, o que é a teoria atômica de Dalton? O átomo é conhecido como bola de bilhar ou bola de sinuca, porque era uma esfera maciça, indivisível e sem carga. Para Dalton, tudo na natureza é formado por átomos. Átomos são caracterizados por sua massa, átomos são indivisíveis e sem carga, e além disso, átomos podem combinar e recombinar entre si formando moléculas. E aí está a grande sacada do Dalton. Anos mais tarde, outros cientistas mostraram que algumas coisas que Dalton falou estavam erradas, mas as pesquisas que o Dalton desenvolveu para a época foi extremamente importante para a química, para o desenvolvimento da química no geral. E por conta do seu efeito didático, por exemplo, da esfera, de se representar o átomo como uma esfera, a gente usa até hoje. Quando a gente vai mostrar átomo em sala de aula, vai desenhar molécula, a gente sempre desenha as bolinhas, porque é mais simples e mais fácil de representar. Bom, andando na história, a gente se depara com Joseph John Thomson. Ele desenvolveu, baseado em experiências de outros cientistas, o seu modelo atômico. Antes de chegar no modelo de Thomson, a gente tem que olhar para William Crookes, que foi um cientista que em 1850 fez um experimento com tubos, que mais pra frente seriam chamados de tubos de Crookes. E o experimento era o seguinte: primeiramente, Crookes tomou tubos, retirando toda a quantidade de ar que fosse possível e procurando estabelecer dentro desses tubos pressões extremamente baixas. Isso faria diminuir bastante a resistência do ar à passagem dos raios, que deveriam ser visualizados. Aos tubos, internamente, eram acoplados eletrodos metálicos comuns em que se ligavam o polo negativo, chamado cátodo, e o polo positivo, chamado ânodo, de um gerador elétrico de altíssima voltagem. Quando essas condições eram satisfeitas, era possível observar um feixe de luz que atravessava os tubos de um eletrodo para outro. Os raios são provenientes do polo negativo, o cátodo, e por isso esses raios foram chamados de raios catódicos. Os raios eram atraídos pelo polo positivo. Aí, em 1897, o Thomson reuniu todas essas informações. Aí ele conseguiu experimentalmente determinar a relação carga-massa desses raios catódicos e com isso ele comprovou que as partículas eram dotadas de carga. Então aí a gente tem a grande sacada, o descobrimento dos elétrons, a característica elétrica do átomo, que foi Thomson que descobriu. Thomson dizia
também que, além dessa carga negativa presente nos átomos, ele era envolto por uma massa positiva, o que dava a característica para esse átomo de Thomson como o pudim de passas. Então, o que é um pudim de passas? Ele parece um bolo cheio de uva passa dentro, que é característica da região que Thomson morava. Aqui no Brasil, como a gente não tem como a gente não tem pudim de passas, a gente usa a analogia do panetone. Então, o átomo de Thomson era como um panetone. A massa era a carga positiva do átomo e as frutinhas e a uva passa eram os elétrons incrustados nessa massa positiva. A massa positiva neutralizava os elétrons, deixando o átomo todo neutralizado. Então, em resumo, a gente tem o panetone, a gente tem a massa positiva e a carga negativa. Com isso, o principal é que a gente tem que o átomo é divisível. Então, se eu tenho partes menores dentro desse átomo, o meu átomo deixa de ser indivisível, indestrutível, maciço e passa a ser divisível. Então, esse é o átomo de Thomson. Bom, na primeira década do século XX, Ernest Rutherford e seus colaboradores, entre as inúmeras experiências que eles faziam, uma delas comprovou que haviam incoerências no átomo de Thomson, tinham coisas que estavam erradas. Como que foi essa experiência? O elemento químico polônio, sabidamente emissor de partículas positivas denominadas partículas alfa, foi alocado dentro de um orifício em um bloco de chumbo. O chumbo funcionava como um filtro dessas e outras emissões que podem ser nocivas ao ser humano. Através do orifício, as partículas eram direcionadas para o local de interesse. Quando atingiam a lâmina finíssima de ouro, observa-se que a grande maioria das partículas atravessa sem sofrer desvio. Poucas partículas são desviadas e uma pequeníssima minoria bate na lâmina e retorna em sentido contrário. Se o modelo de Thomson estivesse certo, era esperado que todas as partículas atravessariam a lâmina de ouro. Então não foi o que aconteceu, teve partícula até que voltou. O Rutherford ficou intrigado, porque para o Thomson as partículas não teriam nem carga, nem massa suficiente para fazer esse desvio. Diante desse experimento, o Rutherford imaginou que o átomo tinha uma região no centro, concentrando praticamente toda a sua massa e com os elétrons em volta, distantes desse núcleo, com massa desprezível. Então, o átomo do Rutherford tem o núcleo e os elétrons em volta, distantes desse núcleo, os elétrons quase com uma massa desprezível, e a concentração de massa do átomo está nesse centro. E aí, com isso, a gente tem representado o átomo de Rutherford, que é aquele estampado nas camisetas, canecas e colares de química. Em 1913, Bohr, interessado em explicar a emissão de luz pelos átomos excitados, conseguiu formular uma nova teoria, um novo modelo atômico. Como tinha algumas coisas que o átomo de Rutherford não explicava, o Bohr ele estudou e ele formulou essa nova teoria. O Bohr concluiu que o elétron do átomo não emitia radiação se permanecesse na mesma órbita. Quando ele estava em uma órbita de maior energia e voltava para uma órbita de menor energia, ele emitia luz. O elétron encontra-se em órbitas bem definidas e aí, sem irradiar energia, aí essas órbitas chamam estados estacionários. Essas órbitas são de número limitado e bem definidas, e elas também são chamadas de camada ou níveis de energia. O Bohr viu que um elétron só troca energia com o meio externo quando ele muda de camada. Quando ele vai para uma camada mais externa, ele ganha energia. Quando ele vai para mais perto do núcleo, quando ele volta uma camada, ele perde energia. Estudos posteriores, em 1934, viabilizaram a descoberta do nêutron. E com isso a gente chega no átomo que a gente tem hoje. Então o átomo ele é dotado de um núcleo com prótons e nêutrons, onde os prótons são as partículas positivas de carga mais 1, massa 1, e os nêutrons não são dotados de carga, são de carga neutra e tem uma massa aproximadamente 1. Esse é o nosso núcleo. E em volta desse núcleo a gente tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons de carga menos 1 e massa desprezível. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando. E até a próxima aula!